Glória a Deus. Somos vivos, digam amém aí, amém? Graças a Deus. Não fica assustado, não. Eu sou assim mesmo, né? A gente é um pregador mais assim, mais pra cima, né? Glória a Deus. Eu sei que essa igreja também é uma igreja privada, uma igreja pra cima, uma igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar. Graças a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite na Igreja Batista da Redenção, né? Uma igreja que a gente conheceu há algum tempo. Sabemos que é uma igreja séria, sabemos que é uma igreja que não tem heresia, né? Porque nós temos visto coisas por aí que têm assustado a gente. Graças a Deus por isso, né? Uma igreja onde eu tenho familiares nela, né? O pastor Xande, consagrado junto com o pastor, não é isso? Então é uma bênção para nós saber que essa igreja é uma igreja do Senhor que segue a palavra, amém? Graças a Deus. Estou muito feliz, como já foi representado. Estou aqui com a minha linda esposa Andréia, né? Minha mãe está aqui, a Carla também está ali, amém? Graças a Deus por isso. Mas vamos ao que interessa, vamos à palavra do Senhor aqui nessa noite. Eu quero que você abra comigo a sua palavra, a sua Bíblia, em Josué, no capítulo 5 desse livro. Abra comigo em Josué, capítulo 5. Josué é muito fácil, é o sexto livro da Bíblia, muito fácil de achar, né? Josué, no capítulo 5, eu vou ler 2 versículos do capítulo 5, nós vamos conjecturar a palavra de Deus em cima desses 2 versículos aqui nessa noite. Josué, capítulo 5, eu vou ler os versículos 13 a 15, amém? Eu vou ler dos versículos 13 a 15, eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra aqui nessa noite. Eu gostaria que você desse ouvidos a essa palavra que nós vamos pregar aqui nessa noite, aleluias, graças a Deus. Josué 5, 13 a 15, diz assim a palavra de Deus, 3 versículos apenas. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército a Josué: descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que está é santo. E Josué fez assim. Amém? Só até aí, vamos parar por aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aqui nessa noite. Feche os seus olhos neste lugar nessa noite, amém? Eu gostaria que as crianças, os jovens, os adolescentes, por favor, feche os seus olhos aqui neste lugar nessa noite. Eu quero fazer uma oração aqui neste lugar, graças a Deus. Queridos, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus já foi invocado neste lugar. No momento da abertura, no momento do louvor, no momento da oferta, no momento onde os irmãos ministravam, o Espírito de Deus estava neste lugar ministrando sobre as vidas de cada um de nós. Então, com seus olhos fechados aqui nessa noite, eu quero fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos colocar as nossas mentes na Tua presença. Ó Deus, nós queremos colocar o nosso intelecto, nós queremos colocar, meu Deus, diante do Senhor as nossas almas, queremos colocar o nosso espírito, o nosso corpo diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, nós queremos que o Senhor esteja rodeando esse lugar de glórias. Nós queremos que esse lugar se encha da Tua glória, como foi na época de Salomão, na construção do templo. Nós queremos que a glória do Senhor encha este lugar, ó Deus. Ó Deus, nós queremos que toda a opressão do inimigo neste lugar vá ter retirada em nome de Jesus. Nós queremos que o inimigo seja derrotado neste lugar, em nome do Senhor agora, ó Deus. Nós queremos que a Tua palavra flua em nossas mentes, em nossos corações. Nós queremos que a Tua palavra flua em nossas razões, em nome de Jesus. Que esta palavra venha fluir em nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Assente no seu lugar em nome de Jesus e preste atenção nessa palavra. Não deixa nada chamar a sua atenção. Não deixa nada de tirar do foco dessa palavra que nós vamos falar aqui nessa noite. Amém? Querido Josué, nós sabemos quem é Josué. Josué era um homem general, ele era comandante de forças armadas, comandante de exército. A principal arma da época era a espada. Josué era um comandante das forças armadas do exército de Israel. Glória a Deus. E esse homem, como um general, como um comandante, como aquele que vai à frente da batalha, se deparou com uma coisa muito estranha em determinado ponto da batalha. Josué já tinha vencido batalhas
passadas, e de repente ele se encontra diante de uma batalha muito difícil. Ele se encontra diante de Jericó. Nessa passagem, no versículo 13, eu separei 3 coisas para a gente considerar aqui nessa noite. 3 coisas principais para a gente começar essa mensagem a considerar aqui nessa noite. A primeira coisa que nós temos que considerar nesse texto é o lugar onde eles estavam. O lugar onde estava aquele povo. O lugar era tenso. Era uma tensão terrível. Quem está na guerra, quem está na batalha está tenso. Não consegue se concentrar direito. Está focado no inimigo. A tensão é demais. E outra coisa, eles estavam no campo de batalha. Estavam no meio da batalha. A batalha estava renhida. Estavam no meio do campo de batalha. Estavam tensos, estavam preocupados com tudo que estava acontecendo em suas voltas. A tensão, às vezes, a tensão e a preocupação, às vezes, pode tirar o foco daquilo que Deus tem para nós. Talvez o lugar onde você está hoje é um lugar tenso, é um lugar terrível, é um lugar de batalha, é um lugar de lutas. Mas preste atenção nas dicas que nós vamos receber aqui nessa noite. O segundo lugar que eu quero, a segunda coisa que eu quero considerar aqui, é que eles estavam a um passo da vitória. Aleluia. Eles estavam a um passo de entrar em Jericó. Todo aquele exército a um passo de entrarem na cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha fortalezas. Ela era uma fortaleza, na verdade. Os muros eram tão largos, tão altos, que a Bíblia diz que as pessoas moravam em cima dos muros. De tão largo que era uma fortaleza. Aos olhos humanos, impossível de derrotar os povos daquela cidade. De tão grande que eram os muros daquele lugar, a fortaleza era terrível. E a segunda coisa que nós temos que considerar, eles estavam em frente de Jericó, visualizando Jericó a um passo das suas vitórias, a um passo de conquistar a vitória que o Senhor tinha prometido para eles. Essa é a segunda coisa que eu tenho que considerar nesse versículo. A terceira coisa é que eles estavam analisando o inimigo. Analisando o inimigo naquele lugar. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 1, que eles estavam olhando o inimigo. A Bíblia diz que ninguém saía e ninguém entrava de Jericó, porque o exército de Israel estava de prontidão naquele lugar. Estavam acampados ao redor de Jericó. Olha que coisa interessante nesses versículos. Então, eles estavam perfeitamente analisando o inimigo, analisando onde iam entrar. A Bíblia diz que o povo de Israel chegou a mandar espias lá dentro de Jericó. A Bíblia diz que, inclusive, Raabe, que futuramente fez parte da genealogia de Cristo, ela escondeu algum desses espias lá dentro dessa cidade. Queridos, então, algumas coisas nós temos que analisar aqui nesse texto. Algumas coisas. E no versículo 13 ainda eu aprendo algumas coisas nesse lugar. A Bíblia diz que Josué, no versículo 13, ele estando perto de Jericó, ele levantou os seus olhos. Ele levantou os olhos. Olha o que é levantar os olhos. Erguer a cabeça. Erguer a cabeça. Sabe o que nós aprendemos nesse texto? Sabe o que nós aprendemos? No momento da nossa guerra, no momento da nossa luta, nada de cabeça baixa. Levante os seus olhos, levante sua cabeça. A primeira coisa que nós aprendemos aqui dentro desse texto, levante os seus olhos. Você sabe que tem um fator psicológico muito interessante nesse texto? O fator ânimo e o fator desânimo. Até então, nesse certo momento, o povo de Israel estava desanimado. O fator desânimo, a pessoa que é desanimada, ela murmura. A pessoa que é desanimada não acredita que Deus vai fazer nada. A pessoa que é desanimada é terrivelmente incrédula, porque não crê no que Deus vai fazer. Então, pelo amor de Deus, levante seus olhos, levante sua cabeça, deixe o Senhor trazer um ânimo na sua vida. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz no capítulo 1 de Josué: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser humano, é aquilo que ativa, é aquilo que nos dá força para sair de casa para trabalhar, para sair de casa para vir a uma igreja com uma chuva caindo. Isso é o ânimo, é o agente que ativa o ser humano. É o ânimo, é um fator psicológico muito importante na vida da pessoa. Glória a Deus. Então Josué, com a cabeça baixada, de repente ele levanta os seus olhos. Uma outra coisa interessante aqui no versículo 13, ele viu que se pôs de pé diante dele um homem. Olha que coisa interessante. Ele discerniu que tinha alguém diferente no meio do exército. Ele discerniu isso. Ele conseguiu discernir essa coisa. Olha, tem alguém diferente no meio do exército de Israel. Começou a discernir aquela situação. Amém? Ele discerniu aquela situação. E outra coisa, quem é o seu aliado na batalha? Ele discerniu que tinha alguém ali. Irmãos,
ele discerniu que aquele homem estava com uma espada nua na sua mão. Nua. Ele começou a ver algo diferente no meio do exército. Um general conhece muito bem o seu exército. Ele conhece muito bem. Amém? Ele pode não conhecer nome por nome, mas ele sabe muito bem quem é dele. O general sabe quem está do lado dele ou não. Josué teve dúvida. Olha que coisa terrível. Teve dúvida. Eu quero te perguntar: quem está do seu lado na batalha? Quem está do seu lado na hora da guerra? Você consegue discernir isso? Você consegue ver quem é que está do seu lado, quem não está do seu lado? A Bíblia diz em Provérbios 17, versículo 17: ama o seu amigo em todo tempo, porque na hora da angústia ele vai ser o seu irmão. Aleluia. Ele vai se tornar o seu irmão. Então, quem está do seu lado no momento da guerra é muito importante para que nós possamos vencer a guerra. Se uma pessoa está do seu lado na guerra, mas só puxa para baixo, você tem sérias razões para perder essa guerra. Cuidado. Quem está do seu lado? Como que eu vou descobrir se a pessoa está do meu lado ou não? Discernimento de espírito é um dom espiritual para isso. Discernimento de espírito. Josué discerniu que tinha alguém diferente naquele lugar. Discerniu. E ainda no versículo 13, a Bíblia diz que ele não só discerniu, mas a Bíblia diz que aquela pessoa estava com a espada na sua mão. Queridos, a espada, como eu disse no começo, era a principal arma da época. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria com a PT na mão. É a principal arma de hoje. Em 38, não sei. Se fosse nos dias de hoje, né? Aliás, falando de exército, ele estaria com um fuzil na mão hoje. É a principal arma do exército brasileiro, pelo menos hoje. Amém? Então aquele homem estava com uma espada nua desembainhada na sua mão. Espada nua. A principal arma daquela época era a espada. E hoje em dia a principal arma do cristão é a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus. Amém? É a palavra de Deus a principal arma dos nossos dias de hoje. Eu quero dar um dado triste para você aqui nessa noite. Eu quero dar um dado triste para você aqui nessa noite. Eu quero falar uma coisa aqui nessa noite que é para mim, que é para eu, né? Vou começar, para eu tomar vergonha na minha cara e para cada um de nós também tomar uma posição diante de Deus. Eu quero falar aqui nessa noite. Irmãos, você sabia que 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda? Olha que coisa terrível. 80% é um número muito alto. Quando eu ouvi esse dado, eu fiquei indignado comigo mesmo, fiquei indignado, porque, meu Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Isso é terrível. E vive falando por aí que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a arma, a espada da palavra de Deus. Mas por que a gente não usa? Por que a gente não usa naquilo realmente? E essa mesma pesquisa que diz que 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda, essa mesma pesquisa diz que eles não leram porque de verdade não creem na Bíblia como ela é. Olha que coisa triste, olha que coisa terrível. Então que negócio que é esse? Eu vejo pregadores que não leram a Bíblia toda. Absurdo isso. Absurdo. Deixa eu falar isso aqui, amém? Absurdo o negócio desse. Temos que ler a Bíblia toda, ela é a nossa arma. A principal arma é a Bíblia. A Bíblia nos livra de heresias. A Bíblia nos livra de coisas terríveis que acontecem no meio das igrejas. A Bíblia nos livra disso tudo, porque ela é a verdade. Nela não contém a verdade, ela é a própria verdade de Deus dentro da igreja. Aleluia, das nossas vidas. Amém? E aquele homem estava com a espada nua na sua mão. Diz a Bíblia, nua significando desembainhada, pronta para usar. Pronta. Me faz lembrar o versículo de Tiago, que ele diz, olha, procura ser um obreiro aprovado. Um obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem essa palavra. Glória a Deus. E ainda no versículo 13, ainda depois que a Bíblia diz que ele estava com a espada nua na sua mão, aquele homem infiltrado no meio do exército, a Bíblia diz que chegou-se Josué a ele e perguntou. Josué fez uma pergunta para aquele homem depois disso. Olha só, olha a pergunta de Josué para aquele homem no versículo 13, final: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Quem é você? De onde você vem? Você está vindo para nos atacar ou está vindo para lutar conosco? Quem é você? Uma coisa interessante nesse texto, além do discernimento,
que ele deveria ter tido ali naquele lugar. Uma coisa interessante é que a pessoa tem que ter inteligência espiritual. O que é isso, inteligência espiritual? Uma das características da inteligência espiritual é que a pessoa discerne o que ninguém discerne. Aleluia. Ele consegue discernir o que ninguém discerne. A Bíblia diz que Davi estava de cara a cara com Golias, cara a cara, de frente com Golias. E a Bíblia diz que Davi discerniu uma coisa que todo o exército de Israel não tinha discernido. Sabe o que foi? A Bíblia diz lá no capítulo 17 de 1 Samuel que quem é incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi discerniu uma coisa interessante. Olha, nós vamos vencer porque ele não tem aliança com Deus. O Senhor dos exércitos peleja por nós, mas ele não tem aliança com Deus. Então nós vamos vencer. Aleluia. Olha o discernimento de um garoto de mais ou menos 17 anos. Olha que coisa incrível na vida daquele garoto. Ele discerniu o que ninguém mais discerniu naquele lugar. Assim também Josué deveria ter discernido. Irmãos, mas aí não é pecado você não ter um dom de discernimento. Busca, Deus te dá. Não é pecado, eu estou em pecado porque eu não tenho dom de discernimento. Não temos bases bíblicas para afirmar uma coisa dessa. Amém? Não temos. Mas só que tem uma coisa, na dúvida, pergunte. Aleluia. Não foi isso que Josué foi fazer? Quem é você? Você é um dos nossos? Você veio lutar contra nós? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Na dúvida, pergunte. Vou falar uma coisa para você interessante nessa noite. Não é pecado perguntar, não? O que é isso? Existe uma filosofia mundana rodando por aí afora que diz que, não, se você perguntar, você é burro. Mentira do diabo. Mentira. Tira isso da sua cabeça. Tira isso do seu intelecto, da sua maneira de viver. Tira isso de dentro de você. Que história que é essa de que se eu perguntar eu sou burro? Pelo contrário, se eu perguntar eu sou inteligente. Eu estou querendo aprofundar, eu estou querendo aprender. Aleluia. Amém? E aquele homem que chegou, Josué, chegou e perguntou: quem é você? Eu não estou te reconhecendo como meu soldado, não. Você veio da onde? Você está lutando contra nós ou veio nos ajudar? E o versículo 14, a Bíblia nos diz que aquele homem responde a Josué. Ele disse: olha, não, eu não estou contra você, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Queridos, uma coisa interessante que a gente vê aqui é que às vezes o Senhor está conosco, o Senhor está operando do nosso lado, está operando na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. O Senhor está operando com a gente, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, a gente não consegue discernir. Às vezes nós estamos tão focados em coisas supérfluas que às vezes o Senhor está agindo do nosso lado, a gente não consegue ver. Aquele homem estava agindo do lado de Josué, dentro do exército de Josué, e Josué só discerniu que tinha alguém estranho, mas não discerniu quem era. Às vezes a gente só vê que Deus está agindo, mas a gente não sabe que é Deus. Às vezes a gente não compreende, a gente não consegue ver o agir de Deus nas nossas vidas, dentro de nossas demandas do dia a dia. Josué começou a discernir aquele homem, começou a ver: olha, tem algo estranho aí nesse homem. Ele fez a pergunta, o homem respondeu: não, eu não estou contra você, mas eu sou o príncipe do exército do Senhor, que agora estou pelejando com vocês. Ou seja, o próprio Senhor Jesus desceu na terra para guerrear dentro do exército de Israel. Amém? O próprio Senhor Jesus: não, meu irmão, mas não é o Senhor Jesus, não. Outro dia eu estava conversando com o irmão e falou comigo: não é Jesus que desceu, não, era um homem. Ah, é? Será que era um homem? Vamos continuar lendo o versículo 14. A Bíblia diz: então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? E agora, é Jesus ou não é? Desde quando o anjo aceita adoração? A Bíblia diz que na ilha de Pátmos, João prostrou-se, caiu em terra diante do anjo. O anjo falou assim: deixa de ser bobo, levanta, eu sou conservo teu, você não tem que me adorar, adora a Deus. Adora o Senhor, adora a Deus. É Ele que tem que receber a adoração. Então o anjo não recebe a adoração. O próprio Senhor Jesus foi adorado nesse texto. O próprio Jesus na terra batalhando. E o homem de Deus, Josué, o adorando. Queridos, olha a pergunta que Josué faz para aquele homem logo depois que ele se prostrou em terra: o que diz o meu Senhor ao seu servo? O que diz o meu Senhor
ao seu servo. Olha só, o príncipe do exército do Senhor, o próprio Senhor Jesus estava ali. Aí sim, o lado de discernimento espiritual de Josué se abriu. Que diz o meu Senhor ao seu servo? Olha a pergunta que aquele homem fez para o próprio Jesus que estava ali, aquele homem. Notem que aquele homem, que a Bíblia chama de homem, não repreendeu Josué, deixou ele adorar. Deixou que Josué o adorasse, deixou que Josué se prostrasse, porque ele é digno de toda adoração mesmo, aleluia. Ele é digno de louvor, ele é digno de ser exaltado no meio do louvor, sim. Ele é digno de ser exaltado no meio da palavra, ele é digno de ser exaltado no meio da igreja, ele é digno. Então ele não repreendeu, ele não falou nada com Josué, deixou Josué adorá-lo. Outra coisa interessante que eu aprendo nesse texto, Josué não só o adora, e ele permite, mas Josué busca a orientação divina para a batalha. Orientação divina para a batalha. Oh, meu irmão, meu Deus, quando eu falo essa palavra, orientação divina para a batalha, eu vejo na minha mente um bocado de cristão batendo cabeça por aí, tomando decisão por conta própria. Não busca orientação divina para a batalha. Tem que buscar a orientação de Deus para a sua batalha. Para onde você quer ir? O exército de Israel já tinha esse costume há muito tempo. Lá na época do Egito, eles já tinham, na saída do Egito, eles já tinham esse costume. Buscar orientação de Deus para qualquer coisa. E eles buscaram essa orientação. Josué buscou orientação. O que diz o meu Senhor ao seu servo? Ele estava buscando uma orientação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa interessante aqui nessa noite. Principalmente você que não é casado. Principalmente, busque orientação de Deus para o seu casamento. Busque orientação de Deus para a sua vida. Busque orientação de Deus dentro do seu casamento, você já é casado. Busque orientações de Deus para você tomar qualquer decisão. Eu vou te dizer uma coisa, tem coisas que nós decidimos, mas tem coisas que nós temos que orar ao Senhor para que Ele nos dê uma resposta, ou pelo menos nos dê uma direção. Tem coisas que nós decidimos, mas tem coisas que Deus tem que encaminhar. Queridos, eu vejo muita gente rodando por aí, procurando revelações. Eu não tenho nada contra a revelação, é bíblico. Coríntios 12, Coríntios 14, fala dela, e muitos outros versículos. E tem muita gente procurando uma revelação. Olha, eu orei a Deus para Deus me dar uma esposa, agora eu vou esperar o profeta levantar para me revelar. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, e a pessoa fica tão focada na revelação, tão focada que Deus vai levantar um profeta, uma profeta, uma profetisa, né, de Deus para falar com ele, aquela revelação, que ele se esquece das outras maneiras que Deus fala com o ser humano. A Bíblia diz que Deus fala com o ser humano no sonho. A Bíblia diz que Deus fala na palavra, fala através da paz no coração. São maneiras que Deus usa para encaminhar a pessoa, para dirigir os passos do cristão na terra. E tem gente focada na revelação. A revelação é uma bênção, mas não foque só nela. Como também não foque só nos sonhos, ou qualquer outra forma que Deus age, Deus fala. Glória a Deus. A igreja do Senhor tem passado um certo caos nos dias de hoje, por causa dessas coisas. Não sou nada contra a revelação, nada, é uma bênção, já recebi demais. Deus já me falou muitas coisas que eu tive que entregar também, mas temos que tomar cuidado também com as outras formas que Deus usa para nos orientar. Aquele homem pediu uma orientação. Josué estava diante do anjo do Senhor, na verdade diante do próprio Jesus, pedindo uma orientação. Ó Deus, e agora, o que eu vou fazer? Qual que é a tua orientação para a minha vida neste lugar? Uma orientação divina na hora da luta, na hora da batalha. Tem gente passando luta e passando sozinho. Está errado, meu irmão. Faça luta com o seu pastor, faça luta com a sua liderança, faça luta pedindo orientações a Deus. E o pior não é pedir orientações, o pior não é ficar vagando por causa de orientações. O pior é quando Deus dá uma orientação para a pessoa e a pessoa fala: não, essa daí não. Não, isso aí eu acho que eu não vou fazer não. Não, essa aí eu acho que não tem como para mim não. Não, isso aí está muito difícil para eu fazer. Mas espera aí, você não pediu uma orientação, Deus te orientou? Siga as orientações de Deus. Siga as orientações de Deus. Começa a seguir, começa a obedecer as orientações de Deus na sua vida. Você vai ver como é que a sua vida vai começar a mudar. Aleluia. Lá no versículo 15 diz assim: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué:
descalça as sandálias dos teus pés. Descalça as sandálias dos teus pés. Tire essa sandália que você tem nos seus pés. Irmãos, interessante, lá em Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías chegou, ali foi o chamado de Isaías, né? Ali começa o ministério profético de Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele chegou, entrou no templo, mas quando ele bateu o olho lá em cima, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, diz a Bíblia, e diante dele, ou melhor, ao redor dele, estavam os serafins, que são anjos especialistas em adoração. E a Bíblia diz que aqueles anjos tinham 6 asas cada um, era um mistério, 6 asas cada um, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os seus pés. 6 anjos, cada um com 6 asas. Amém? Na teologia tem uma explicação para isso. Tem uma explicação. Por que só nessa passagem aparecem os anjos com 6 asas? Por que só nessa passagem aparecem? A teologia explica que as asas voando simbolizam o serviço nas coisas de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus. As asas que tampavam seus olhos, simbolizando ali a sua dignidade diante de Deus, a sua santidade diante de Deus, a sua dignidade, a sua integridade diante de Deus. E as asas cobrindo os seus pés simbolizavam não só humildade, como também a santidade diante do Senhor Deus. Então esse texto ilustra muito bem porque pediu para tirar a sandália dos seus pés. Assim também tinha acontecido com Moisés. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo, simbolizando a santidade de Deus. Amém? A santidade do Senhor Deus. Então, descalçando as sandálias, simbolizando a santidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Prepare-se em santidade para a obra de Deus, porque a sua vitória está mais próxima do que você pensa. Aleluia. Prepare-se em santidade diante do Senhor. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Às vezes a gente pensa, não, só o ano que vem que eu vou receber a vitória, mas no final desse mês, a vitória pode estar na nossa mão. Não sabemos, Deus é quem sabe, Ele sabe de todas as coisas, a onisciência de Deus. Então nós temos que preparar a santidade para receber essa vitória em nossas mãos. E já encerrando aqui, ainda no versículo 15, no final, ele diz: e Josué fez assim. E Josué fez assim. Encerrando aqui esse capítulo 5, né? De Josué. E Josué fez assim. Irmãos, tem hora que a gente tem que tomar uma atitude na nossa vida, sabia? Tem hora que tem alguma coisa, tem alguma luta, tem algum problema que a gente está passando, que a gente precisa tomar uma atitude dentro daquele problema para Deus resolver. Eu costumo muito dizer essa palavra nas horas que estou pregando, né? Certa vez eu ouvi um pregador falar uma coisa, ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim: olha, quando está dentro da capacidade do ser humano, o Senhor não move uma palha. O Senhor não move uma palha quando está dentro da capacidade humana de resolver. Ou seja, tem gente orando a Deus para tudo. Ó Deus, eu durmo 10 da noite ou 11 da noite. Ó Deus, eu saio ou não saio. Não, coisas que você mesmo decide. Deus não criou robôs, Ele criou seres humanos com capacidade de pensar, de raciocinar e saber o que é bom e o que é mal. Então tem horas que nós temos que tomar atitude dentro dos nossos problemas. O que você precisa fazer hoje dentro do seu problema para que o Senhor te honre? O que você precisa fazer hoje dentro do seu problema para que você fique livre desse problema? O que você precisa? Qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Talvez você está pensando: olha, eu tenho um problema há muitos anos, tenho orado há muitos anos, mas talvez você tenha só orado, não tem tomado atitude dentro dele. Qual é a atitude que você precisa tomar hoje para que o Senhor te livre desse problema? Para que você passe com esse problema livre diante do Senhor. A Bíblia diz no final do versículo 15 de Josué 5: e Josué fez assim. Ele recebeu uma ordem, ele recebeu uma determinação, e ele sabia muito bem cumprir ordens, ele era militar. Ele recebeu uma orientação do próprio Deus ali naquele lugar. A Bíblia diz que assim ele fez, ele tomou uma atitude, ele fez. Tem hora que Deus dá uma orientação, mas a gente não quer cumprir. Tem hora que Deus fala uma coisa e a gente não quer cumprir. A gente fica procurando tantas revelações, tantas palavras, vem o pastor, prega uma palavra bonita, mas a gente não quer cumprir.
Adianta o quê? O que vai adiantar o pastor vir, ou qualquer que seja o irmão, vir nesse ponto pregar uma palavra tremenda, bonita, ou às vezes até de cajado, de exortação, mas a gente não cumprir, não começar a colocar aquilo em prática nas nossas vidas, não adiantará nada. A Bíblia diz que Josué fez assim. Tudo que o homem de Deus falou, tudo que o homem de Deus viu na sua frente, todas as recomendações que ele ouviu, ele assim fez, como foi designado para ele. Uma outra coisa interessante é a obediência às determinações de Deus. Josué sabia muito bem que, como ele era um militar, um oficial do exército de Israel, ele era um líder do exército, ele sabia muito bem que missão dada é missão cumprida, não é? Missão dada é missão cumprida, é uma frase do exército brasileiro, mas ele sabia muito bem disso. Missão dada tem que ser cumprida, principalmente, né, ou excepcionalmente se foi dada por um superior. A missão tem que ser cumprida à risca. Os militares têm isso, não é isso? Uma coisa interessante também, existe aquela famosa frase, né, na questão ainda da obediência, já que Josué obedeceu, não é isso? Como é que é? Eu obedeço, não é? Quem manda, não é? Quem pode manda, obedece quem tem juízo. Eu sabia dessa frase, sabia, eu sou louco de desobedecer esse homem. O próprio Deus descendo na terra me dando ordens, eu sou louco de desobedecer umas ordens dessas. E ele, como militar, sabia disso. Amém? Queridos, eu encerro essa palavra lá em Samuel, capítulo 15, versículo 22. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, aleluia. É melhor obedecer do que ficar se sacrificando por aí. Quantas pessoas não obedeceram a orientação de um pastor e hoje estão com uma gravidez indesejada? Quantas moças novas, às vezes 15, 16 anos, quantas moças novas estão por aí um pega-pega terrível, né? Pegam hoje, pegam outra manhã, pegam outra depois. Quantos homens estão pegando aí com uma beleza? Fica daqui, fica de lá, fica para lá, fica para cá, e vai ficando. Um dia fica aqui, né? O dia que Jesus voltar, vai ficar por aí mesmo, tanto ficar. Não é isso? Quanta gente está ficando e fica para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que o texto fala de santidade. Tire as sandálias dos seus pés. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Você quer que o Senhor te use para alguma coisa na sua vida? Comece com a santidade. Comece por aí, é um bom começo. É um começo excelente. Comece santo diante do Senhor. Não, mas que isso? Outro dia o irmão falou: não, pastor, é porque o homem falha, né? Só sabe como é que é, o homem falha mesmo. Tá? Nós estamos buscando um modelo de perfeição. Não existe homem perfeito nessa terra, mas nós estamos buscando um modelo de perfeição. E a Bíblia diz, Paulo fala aos Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Cristo é o nosso modelo de santidade. Acabou, ponto final. Aleluia. Claro que nós não vamos chegar ao nível de Cristo. Cristo é infinitamente, o nível dele é infinitamente maior que o nosso, mas nós podemos seguir aquela mesma linha de santidade de Cristo. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente se sacrificando porque não obedeceu lá atrás. Uma recomendação pastoral, uma recomendação de uma mulher de Deus da igreja, uma recomendação de um homem de Deus da igreja, não quis ouvir. O famoso ditado: estão dando murro em ponta de faca, porque não ouviram lá atrás. Né? Mas eu quero profetizar na sua vida para a gente terminar aqui nessa noite. Ainda há tempo de obedecer. Aleluia. O tempo não acabou. Há tempo ainda de obedecer. Tem tempo ainda. Jesus ainda não voltou, ainda não. Pode ser daqui 1 minuto, como daqui 10 anos, mas ele ainda não voltou. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite um espírito de obediência ao Senhor, aos pastores, à palavra de Deus, um espírito de rebeldia jogado por terra na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida aqui neste lugar. Aleluia. Amém? Eu quero que você feche seus olhos aqui nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos no seu lugar nessa noite. Eu quero que você fique à vontade. Oh, irmão, eu gosto de orar em pé. Amém? Fique em pé. Ah, irmão, mas eu gosto de ajoelhar. Amém? Ajoelhe. Fique à vontade diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite.
Eu quero fazer uma oração diante do Senhor aqui nessa noite. Talvez você está aqui, eu vou nessa igreja mais uma vez, mais um dia, mas quando você chegou aqui, o Senhor falou com você na palavra, o Senhor falou com você nos hinos cantados, o Senhor falou com você através de orações. Talvez você achou que foi só mais um culto, mas quando você chegou aqui, o Senhor mudou a história do culto. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. O Senhor tem algo a tratar com a sua vida aqui nessa noite. O Senhor tem algo a tratar com a sua vida aqui nessa noite. O Senhor tem algo a colocar nos eixos aqui nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Não é à toa, não é por acaso. Não é força do destino como andam pregando os mundanos por aí fora. É força do Espírito Santo, é o agir de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Isto sim, aleluia. Graças a Deus. Então, com a sua cabeça inclinada, com seus olhos fechados, eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Eu quero que o Senhor esteja derramando o Espírito de sabedoria sobre cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite eu quero profetizar, Deus. Ó Deus, como profeta da tua palavra, eu quero profetizar aqui neste lugar nessa noite. Eu quero profetizar grandes homens e mulheres de Deus dentro dessa igreja aqui nessa noite. Eu quero profetizar que uma só pessoa vai ganhar mais de 10 mil almas no ano que vem aqui nessa noite. Eu quero profetizar que uma só pessoa, meu Deus, vai orar e pessoas serem curadas aqui neste lugar nessa noite. O Espírito Santo de Deus, eu sei que tem pessoas que estão tomando posse dessas profecias nessa noite. Eu sei que tem pessoas que estão com seus corações abertos aqui nessa noite. Meu Deus, eu sei que tem pessoas que depois dessa palavra, depois dessa profecia, vão sair pregando e o teu Espírito Santo vai entrar na vida daqueles que ainda não têm Jesus e vai convencê-los do pecado e do juízo para que se convertam à tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero profetizar sobre esta igreja grandes sortes de bênçãos no mundo celestial, no mundo espiritual. Eu quero profetizar sobre o líder dessa igreja aqui neste lugar, meu Deus, grandes sortes de bênçãos das regiões celestiais, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre cada membro que está presente, daqueles que estão ausentes, daqueles que ainda serão membros deste lugar. Eu profetizo uma grande vitória sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, sobre este lugar, para a glória do teu nome. E eu declaro neste lugar que as forças do inferno não têm poder sobre essa igreja, porque a igreja viva do Senhor Jesus sobre este lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero lançar essa profecia neste lugar, para a glória de Deus. Senhor, eu quero ouvir notícias dessa igreja. Eu quero ouvir notícias dessa igreja, meu Deus. Uma igreja forte, uma igreja frondosa, não só cheia de membros, mas de membros fortes na tua palavra. Em nome de Jesus, estamos profetizando para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Senhor te dê vitória todos os dias da sua vida. Amém. Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade para a glória de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.